Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio da série A Humanidade na Gestão. Hoje trazendo um dos nossos papéis que a gente costuma assumir aí no nosso dia a dia, que é o papel de super-heróis. Mas vamos retomar, o caminho que a gente fez desde o primeiro episódio. Então, no primeiro episódio, a gente trouxe esse conceito do humano, né? Que é aquele ser que tem as suas necessidades e os seus sentimentos. E o quanto que essa humanidade em nós, ela afeta a nossa capacidade produtiva. Porque quando deixamos a nossa humanidade de lado, a gente não está inteiro. A gente está só assumindo alguns recursos técnicos, né? E quando a gente coloca todos os nossos recursos no ambiente de trabalho, a gente consegue ir além e afeta os nossos resultados de uma maneira mais maximizada. No segundo episódio, a gente falou sobre os conflitos, né? Então, o quanto que a gente reconhecer a singularidade em cada um de nós permite que a gente respeite e caminhe para uma solução ganha-ganha e não ganha-perde. E nessa solução ganha-ganha, eu maximizo os resultados justamente por eu estar inteiro, né? Eu resolvo os conflitos também trazendo algo que tem a ver um pouco do que a gente vai falar hoje sobre a força do coletivo. Quando eu diminuo os conflitos, eu trago essa força do coletivo muito mais forte também, né, para essa produção dos resultados. No terceiro episódio, eu estou olhando ali porque a gente já falou de bastante assunto. No terceiro episódio, a gente falou de segurança psicológica, porque não adianta a gente estar aqui, né, eu falar assim, beleza, eu estou no meu autoconhecimento, estou reconhecendo aqui a minha singularidade, mas eu tenho várias crenças limitantes, né, que eu carrego, uma baixa autoestima e eu não consigo falar para o outro aquilo que seria uma contribuição grande porque eu tenho medo de não agradar, né? Então, sabendo que tem muitas pessoas com essa crença, a gente precisa ter um ambiente de segurança psicológica, porque senão a gente não consegue ser a gente mesmo. E a gente só vai contribuir quando a gente for a gente mesmo. Quando a gente for o que querem que seja, o que eu tô sendo para agradar, eu não tô na minha integralidade, contribuo menos, e sempre que eu contribuo menos, o resultado da empresa mais baixo. Essa é a lógica, tá? E esse assunto de ser super-heróis. Você se considera um super-herói, né? Você se considera uma Mulher Maravilha, né? Isso tem a ver com muitas vezes a gente carrega isso também da nossa infância, que é essa independência, né? Acho que antigamente tinha muito disso, né? Eu ouvia muito disso. Ai, que bonitinha, já tá mocinha, já consegue fazer isso, aquilo, né? Sozinha. E eu lembro que eu ouvindo isso, né, esses elogios, então quer dizer que eu recebo elogio quando eu consigo fazer sozinha. Aí você ouve isso na infância, aí você cresce achando que você tem que ser super-herói, que você tem que fazer tudo sozinho. Por que que isso afeta os resultados? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Então vamos começar do singular, tá? Que é o conceito que a gente tem aqui, que eu trouxe ali no primeiro episódio, tem a ver com a nossa natureza, né? Então todos nós, de onde vem, né? Quem a gente é? Vem da nossa natureza, que para uns é lógico, outra é musical, para outra é linguística, outra é espacial, né? Aquelas pessoas que não se perdem em lugar nenhum, e aquelas pessoas que se perdem em todo lugar, é uma inteligência isso, espacial, né? Temos a nossa natureza, dá para melhorar, para ser outra coisa que a gente tem mais fraco, mas não dá pra gente, né, fazer tudo, porque a gente tem as nossas facilidades. Até a gente pode fazer tudo, já diria o livro do essencialismo, né? A gente pode fazer tudo, mas não deve fazer tudo. Porque se a gente fizer tudo, a gente vai estar produzindo menos, porque eu devo focar naquilo que eu produzo com mais facilidade. E aí, o que eu não produzo com tanta facilidade, o outro produz com facilidade, ele me entrega. Se eu decidisse ouvir só as músicas que eu canto, aí eu ia ficar frustrada primeiro, porque eu não sou afinada.
Aí eu ia tentar ser afinada. Mas, poxa, aí tem a parte lógica que eu faço com o pé nas costas. Será que não é melhor eu focar aqui, né? Em fazer o que eu faço? Ser consultora em gestão? Em música eu consumo de alguém que canta bem. Que aí eu sinto aquela música gostosa, aquela voz, aquele timbre, né? Então a gente tem uma natureza, né? E também a gente tem as nossas experiências. Isso forma, né, o nosso conjunto da nossa natureza com a nossa história, forma quem a gente é. E traz para nós aí que a gente pode resumir no trabalho nesse conceito do Ikigai, que é a minha razão de viver, que é aquilo, é um conjunto daquilo que eu faço com facilidade, que são os meus talentos, que eu amo fazer, que afeta algo que o mundo precisa. Eu trago no meu trabalho um serviço que é exatamente a solução para aquilo que as pessoas precisam. E eu recebo uma remuneração por isso, né? Esse é o conceito do Ikigai. É muito mais produtivo cada um de nós trabalhar no seu Ikigai, nas suas facilidades, e a gente mesmo assim vai ter muita coisa para desenvolver, né? Mas a gente já desenvolve mais focado, né? E aí, nesse sentido, da gente trabalhar onde é mais fácil, a gente já parte desse princípio que a gente não deve fazer tudo sozinho. E aí tem um ponto, né, que nas organizações a gente vê muito disso, mas assim, na nossa vida pessoal também. Nós mulheres, né, hoje os homens já estão dividindo um pouco mais das atividades do cuidar, né, do cuidar da casa, do cuidar dos filhos, mas ainda a mulher está muito mais sobrecarregada nesse sentido, né, na nossa sociedade. Então, a gente, né, vou dar o meu exemplo então de mulher. Aí eu, né, me formei e comecei a trabalhar. Aí depois eu casei, né? Aí depois eu tive filhos, 2 filhos. E aí eu trabalho também. Então tem esse lado do cuidar da criança, da casa, dessa administração, né? E da empresa também. E aí eu tenho esse negócio de que se eu fizer tudo sozinha, é positivo, eu vou receber elogios. E aí eu começo a entrar num negócio de não pedir ajuda. Eu só vou pedir ajuda em último caso. Muita gente é assim, né? Porque não quer incomodar, ou porque quer mostrar que consegue, quer receber elogio por ser uma super heroína, para bater no peito e falar: eu consigo, eu levo a criança na escola, eu limpo a casa, eu faço acontecer. E aí cai dura no chão, antes do tempo. E tem um ponto, o que isso tem a ver com resultado? Vamos falar sobre isso. Quando eu atuo em uma coisa que eu não sou especialista, que eu não tenho facilidade, o esforço que eu vou colocar é maior do que uma outra pessoa que tem facilidade, concorda? E eu levo mais tempo para fazer. Tempo e dinheiro, né? Se eu levo menos tempo para fazer mais coisa, mais dinheiro. Se eu levo muito tempo para fazer, não é produtivo, menos dinheiro, tá? Então, o pedir ajuda, sobretudo nas organizações, por chefe, por parceiro de área, é dinheiro. Então, a gente precisa ter a cultura de pedir ajuda. Não é cultura de, nossa, mas eu vou viver ajudando os outros. A gente vive ajudando os outros. É isso que a gente faz. A gente já vive ajudando os outros, né? Esse arquétipo do super-herói, que é esse arquétipo do independente, ele não reconhece o impacto da interdependência, que é esse impacto produtivo de sossego, né? O sossego é energia, porque se eu tô com energia para fazer acontecer aquilo que eu faço com facilidade, se cada um tiver nessa máxima energia, no flow, a gente vai produzir muita coisa. E não é produzir em quantidade, é produzir em qualidade, é criar soluções para o planeta, para ter menos queimada na época que não chove.
né? Para a gente não ter grandes dilúvios. Como é que a gente cuida da natureza? Inteligência coletiva, né? Da gente pensar nesse coletivo, essa força que quer o bem para todos, mas ao mesmo tempo reconhece a produtividade de um trabalho interdependente e não dependente. Então, quando a gente pede ajuda, isso interfere, afeta positivamente o nosso resultado. E aí, muitas vezes, o que a gente vê na organização são várias pessoas independentes. Às vezes, a gente até contrata uma pessoa assim. Já é o filtro da reunião, né? Da entrevista. A gente fala assim, essa pessoa aqui, nossa, você faz tanta coisa sozinha, fez tanta coisa sozinha. Nossa, esse funcionário não vai me dar trabalho, né? Ele não vai me dar trabalho. Eu tiro também a minha capacidade de ajudar, a minha possibilidade de ajudar quando eu falo que esse funcionário não vai me dar trabalho. Já vai chegar jogando, não é? Que a gente fala? Já vai chegar jogando esse aí, ó. Acertei, né? E a gente não percebe o quanto de produção poderia estar acontecendo. E quando eu digo capacidade produtiva, eu estou dizendo a capacidade de gerar melhorias, tá? Eu não estou falando de quantidade. Melhoria, qualidade no trabalho, né? Qualidade no que eu sirvo para o outro, né? E a gente fica naquela resiliência tóxica, né? Que eu dou conta de tudo, aí eu começo com taquicardia, né? Aí eu começo a me sentir cansada demais, aí eu tomo remédio, porque eu não vou pedir ajuda, porque na minha cabeça de independente, eu só vou pedir ajuda quando estiver morrendo, quando for o último caso. Isso é muito prejudicial, não só pra gente, como para os nossos resultados. Então eu tô aqui para dizer que você pode pedir ajuda, né? Às vezes a gente já tá doente, a gente percebe que o corpo já tá meio esquisito, né? Pede ajuda. Pedir ajuda é um ato de auto-amor. Não é um ato de enfraquecer, de fraco. Não é para os fracos pedir ajuda. Pedir ajuda é para os fortes. É para quem entende o impacto de uma ajuda. Tem coisas que eu não tô conseguindo, não é nem que não tá conseguindo fazer, gente. Se você percebe que tem outro que faz com mais facilidade, vamos pagar esse outro que faz com mais facilidade pra gente focar naquilo que é mais fácil pra gente, né? Para que no final do dia a gente se sinta com vitalidade. Eu contribuí com o meu melhor. E aquilo que eu não sou tão bom assim, eu vou pedir para outra pessoa me ajudar. Antes que vire modo sobrevivência, antes de que eu faça isso para eu não morrer. Não precisa chegar nesse nível da resiliência tóxica. Todos nós somos muito resilientes, né? A gente é muito capaz de, no sentido de superar desafios. E a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, sobre ir além. Isso é muito positivo, só que a gente tem que saber o nível, até onde é uma resiliência saudável, e aí quando começa a ser uma resiliência tóxica. Quando a gente está no modo independência é tóxica, porque não somos independentes, somos interdependentes. E quando a gente tem essa habilidade de criar o coletivo, que é uma habilidade de liderança. Eu consigo produzir o meu melhor e a minha equipe consegue produzir o melhor dela. E juntos a gente ativa uma força poderosa, que é a força do coletivo, que está no top da prosperidade das organizações. Quando nós, dentro de uma empresa, na liderança, a gente consegue ativar a força do coletivo para fazer acontecer esse planejamento que a gente desenhou, uau! Uau! A gente vai superar os nossos desafios. A gente vai dar atingimento acima de 100% nos nossos indicadores. Isso vai acontecer. A gente vai fazer coisas surpreendentes, coisas disruptivas,
coisas que nem conseguimos imaginar com a nossa consciência. A gente vai estar trabalhando o inconsciente junto, e aquele inconsciente coletivo é aquela força que a gente não sabe de onde que vem. Veio essa superação, eu nem sei de onde veio, porque não veio de mim, veio do todo. É isso, né? Quando a gente pede ajuda, a gente aciona um poder que é maior do que a soma das partes. Ele é o poder do todo, é a força do coletivo. Mas aí a gente precisa primeiro ativar a nossa independência. A independência é a interdependência em nós e a capacidade de pedir ajuda. Então o convite desse episódio é esse, que a gente, como eu trabalho muito isso, porque eu tenho muito isso na minha história de independência. É um esforço para mim ainda reconhecer a interdependência. Mas se eu quero ser uma líder, me desenvolver na liderança, eu preciso fazer esse esforço da interdependência, de começar a abrir espaço para o outro ser grande também, para ele me ajudar. Eu abrir esse espaço para receber essa ajuda. E o quanto que isso vai fazer com que a gente traga soluções mais potencializadas, maiores resultados, maior alegria, maior felicidade. Porque não estamos falando só de dinheiro aqui. Quando eu trago o conceito prosperidade, é esse todo, é esse ganha-ganha em todos os aspectos, inclusive de saúde integral, né? Saúde integral nossa, do nosso coletivo e da nossa empresa. Então, esse é o assunto que eu queria colocar aqui para nós, dentro dessa nossa humanidade, né? E dizer que você pode pedir ajuda e você pode me ajudar também. E é assim que a gente vai seguindo. Muito grata por mais esse momento aqui juntos e até o próximo episódio.